aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão, não acreditarei. 8 dias depois, encontrava os seus discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-me no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos então no nosso segundo domingo da Páscoa, também conhecido como Domingo da Misericórdia. Domingo da Misericórdia que foi instituído pelo Santo Padre e Santo também São João Paulo II. Foi ele quem determinou, a pedido do próprio Jesus, a uma santa chamada Santa Faustina Kowalska, polonesa, quando se tornou religiosa, e Jesus então apareceu a ela e pediu para ela que pintasse justamente esse quadro, da forma como nós temos aqui. E pediu que esta devoção e esse quadro fosse então conhecido pelo mundo inteiro, que as pessoas pudessem conhecer, todos pudessem conhecer a misericórdia de Deus. E Jesus a determinou que fosse no segundo domingo. Então essa festa era um pedido do próprio Cristo. Ele pediu para que se celebrasse e ele pediu para que se celebrasse no domingo próximo da ressurreição da Páscoa. Então nós hoje aqui, celebrando a misericórdia, devemos entender o que é esta misericórdia. Misericórdia significa a miséria do nosso coração. Miseris significa miséria, cordis significa coração. Ou seja, reconhecer diante de Jesus a nossa miséria. Reconhecer diante de Jesus as nossas fraquezas, as nossas limitações. Quanto mais o ser humano reconhece que é imperfeito, que reconhece que é pecador, mais a misericórdia de Deus age sobre a vida dele. Ao ponto também, o contrário é verdadeiro. Quanto mais uma pessoa se acha perfeita, quanto mais ela se acha prepotente, orgulhosa, dona de si, dona da verdade, menos a misericórdia de Deus pode agir na vida dessa pessoa. E a misericórdia de Deus, ela vem especialmente na igreja, no sacramento da penitência. A misericórdia de Deus, ela age de maneira perfeita e abundante no sacramento da penitência, que é o sacramento instituído aqui, nesse momento, pelo Evangelho de São João. Olha o que Jesus, quando chega, depois da ressurreição, olha para os seus apóstolos e diz:
A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem o não os perdoardes, eles serão retidos. Essa sucessão que veio dos apóstolos, que passou pelos bispos, pelos padres e chega até os dias atuais. Quando um padre diz a uma pessoa, quando um sacerdote diz a uma pessoa, eu te absolvo, porque é isso que ele diz, eu te absolvo de todos os teus pecados, é o próprio Cristo que está ali, então, perdoando aquela pessoa. E esse é o maior exemplo de misericórdia que Jesus pode ter para conosco, que somos tão pecadores, que somos tão infiéis a Ele e à sua igreja, e Ele sempre nos perdoa. E Ele sempre nos dá a sua misericórdia. A questão também é se nós queremos e se nós aceitamos a misericórdia de Deus. Porque a gente precisa também de humildade. Saber que eu preciso dessa misericórdia para ser alguém. Que sem a misericórdia de Deus eu não vou alcançar muita coisa. E que muitas vezes eu preciso entender que se alcancei, foi porque Jesus foi muito, muito misericordioso para comigo. Então hoje celebrar o Domingo da Misericórdia é entender que eu tenho um Deus que é muito grande. Que eu tenho um Deus que, apesar de ser santo, santíssimo, Ele olha para mim que sou pecador, Ele olha para cada um de nós e ainda diz, eu te perdoo, eu te amo, eu ainda deposito em ti a minha misericórdia. Então nós devemos ser gratos a Deus, porque pelos nossos pecados a gente já merecia o inferno. E no entanto Deus nos perdoa sempre. E no entanto Deus continua nos chamando a esse passo de reconhecer que somos miseráveis. E como é difícil no mundo de hoje as pessoas entenderem que elas precisam da misericórdia de Deus. Como é difícil as pessoas entenderem hoje que elas são imperfeitas e que nós somos imperfeitos. E que sem Jesus a gente não consegue muita coisa. Eu não seria padre se não fosse a misericórdia de Jesus na minha vida. Você não seria pai, não seria mãe, não seria uma pessoa que deu certo na vida, se não fosse a misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, muitos não conheceriam o céu, muitos não fariam a experiência do céu. Mas Deus sempre age com misericórdia. O que não nos dá o direito de fazermos coisas erradas. Porque às vezes as pessoas dizem assim, já que Deus é misericordioso, e já que Deus perdoa sempre, então eu vou fazer o que eu quiser da minha vida e depois Deus perdoa. Não. Para essa pessoa, Deus já não pode agir com misericórdia. Porque ela não está acreditando naquele momento da sua vida na misericórdia. Porque acreditar na misericórdia significa todos os dias. Não é eu fazer o que eu quiser da minha vida e depois, lá no final, Deus perdoa. Não. Deus não pode perdoar uma pessoa que não consegue entender o que é o perdão. Que não experimentou o perdão ao longo da sua vida. Às vezes as pessoas dizem assim, vai que no último segundo da vida dela, ela se arrependeu. Isso é uma grande bobagem. Infelizmente, é uma grande bobagem. Porque se uma pessoa fez algo errado a vida inteira, ela teve uma vida de erro, como que ela vai se arrepender no último segundo da vida dela? Isso não é possível. Nós precisamos ser coerentes. Quem não fez uma experiência de Jesus, como que ela vai implorar misericórdia no último momento da sua vida? E se às vezes implora é por medo. Às vezes é pela situação em si. Então, irmãos, nós somos convidados a viver a misericórdia hoje. Se eu quero experimentar a misericórdia de Deus na minha vida, eu tenho que buscar essa misericórdia hoje. Hoje nós rezamos o terço da misericórdia. Jesus pede a Santa Faustina que se reze o terço de maneira especial sempre às 3h da tarde. E as pessoas que rezarem o terço da misericórdia, na hora da sua morte, serão acolhidas por Jesus. E as pessoas que rezarem o terço da misericórdia também ajudarão outras pessoas a se livrarem do inferno. Olha só como Deus é bondoso. Olha só como Deus abre as portas do seu coração e derrama a sua misericórdia sobre nós, mesmo que não sejamos merecedores. Irmãos, que nós possamos crer que a misericórdia de Deus pode fazer, sim, e faz a diferença na nossa vida. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo,
nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Preces da comunidade, roguemos fervorosamente